meu trabalho é sobre a construção do discurso expositivo da exposição principal do Museu da Manhã. O objetivo, na verdade, é analisar a exposição para ver se a proposta e o projeto executado se conversam, ou se eles têm contradições ou algumas consonâncias e dissonâncias. A metodologia é dividida em duas análises: a avaliação técnica, que é proposta pela Marília Xavier Cury, o design da exposição, que ela é dividida inicialmente em 11 tópicos, mas a gente só usou 9, e a análise de conteúdo, que é do conteúdo textual da exposição. Então, nossos resultados têm o resultado da análise da avaliação técnica, o resultado da análise de conteúdo e o resultado da pesquisa de fato, é o cruzamento desses dados. A avaliação técnica, que é o nosso primeiro método, ela é realizada in situ e ela é uma análise crítica do design da exposição, que é não só um momento de apreciar o design, como de você ficar ali no espaço. É uma oportunidade de você também perceber como é que funciona o ambiente. E a análise de conteúdo é uma análise de conteúdo como proposta pela Bardan. É importante dizer que essa metodologia é extensa, e ela é extensa porque uma exposição, ela não é só o texto, o discurso da exposição conta com o espaço, com o design. O Museu da Manhã, segundo diz no próprio site do museu, é um museu de ciências aplicadas que explora as oportunidades e os desafios que a humanidade terá que enfrentar nas próximas décadas, a partir de perspectivas de sustentabilidade e convivência. Eles falam que as exposições do museu, a proposta é que elas levantem mais perguntas do que respondam às perguntas do visitante. A gente percebe que ser um museu de ciência influencia na exposição. A própria diagramação da exposição segue uma linearidade evolutiva ou temporal, do ontem passa pelo hoje e vai para amanhã. O conteúdo majoritariamente é apresentado com textos descritivos ou explicativos. Tem um ponto que a Marília propõe, que é analisar a colocação pronominal nos textos da exposição, que é particularmente interessante no caso do Museu da Manhã, porque ele faz todas as introduções da exposição e dos momentos, porque são 5 momentos na exposição, usando nós, que nós seriam todos os seres humanos. Ao mesmo tempo, quando ele vai para a parte do conteúdo mesmo científico, ele faz uma diferenciação entre a ciência ou os cientistas, separando esse nós, né? Quer dizer, o nós aí não é mais todos os seres humanos, porque os cientistas também são seres humanos, mas eles aqui são distinguidos do visitante leigo, ou visitante que não é especialista naquele tema específico. A retórica é classificatória, então eles usam essa ordem muito característica das ciências biológicas, que é a taxonomia. Então, mesmo a cultura é apresentada assim. O espaço, a gente vê que ele é grande, é um espaço que agora não, mas antes poderia receber muita gente ao mesmo tempo. A gente identifica vários tipos de apelo dependendo do módulo. O módulo que eu estou chamando cada construção. E cada módulo desse pode ter apelos diferentes. Tem apelo de assunto, que é quando ele trata de um assunto, ele vai aprofundando aquele assunto. Tem um apelo estético, que você percebe que eles dão uma importância mais para a parte visual do módulo do que, de fato, para o conteúdo. Tem um apelo hedonista, que é uma coisa mais de diversão, não se propõe a passar nenhum conteúdo científico. Aí, os resultados da análise de conteúdo foram divididos em 3 categorias, e 2 dessas categorias são divididas em subcategorias. A primeira delas é que a ciência e tecnologia é retratada como responsável pelo desenvolvimento de recursos que facilitam a vida humana, um total de 34 vezes. Dessas, 28 vezes não se menciona possíveis riscos ou controvérsias ou consequências negativas desses avanços, e 6 vezes existe a menção dessa possibilidade. A ciência e tecnologia também é retratada como algo em constante avanço, por 7 vezes no total, e também é retratada como apresentando projeções sobre o futuro, um total de 101 vezes. Dessas, 40 vezes são sobre o futuro catastrófico do planeta, 41 vezes são sobre o futuro populoso, desigual e com falta de recursos da humanidade, e 20 vezes sobre como a ciência e tecnologia continuará avançando e melhorando a vida do homem no futuro. Já os humanos são retratados como responsáveis pelos impactos ambientais causados pelo crescimento populacional e consequente aumento do consumo, 59 vezes na exposição, e como responsáveis pela construção do futuro sustentável, 34 vezes, 14 vezes que nossas ações hoje terão escolhas para o futuro, porque o museu se propõe a falar dos próximos 50 anos, né? Então ele, em teoria, gostaria de mudar um hábito do visitante naquele momento para que o impacto futuro fosse melhor. A nossa discussão se dividiu em 3 tópicos principais que cruzam esses resultados e levantam questionamentos a respeito do museu, enfim, da representação da ciência. O primeiro deles é a ciência da manhã. A gente percebe que a ciência é tratada como algo em constante avanço,
Tem uma questão que é específica, proposta por um autor, que é o Cascais, em 2003, em um texto que ele propõe que existe uma recorrência da apresentação da ciência pela mitologia dos resultados. Existe esse costume de se deixar de lado o caráter processual da ciência e apresentar ela só sobre os resultados positivos. Então, você negligencia possíveis erros, você cria uma imagem de ciência que se constrói de um acerto em outro. Outra coisa muito forte que a gente percebe tanto no discurso textual quanto no design da exposição é essa criação de uma dualidade entre humanidade e ciência. A gente sabe que, obviamente, a ciência é feita por seres humanos, mas o museu fala coisas, por exemplo, os novos tempos refletem o legado de uma espécie com saberes, mas pouco prudente. Quer dizer, você separa o conhecimento, é como se a ciência estivesse lá com um conhecimento que é sempre positivo, e aí o ser humano que faz um uso negativo daquele conhecimento. Outro ponto que fica em aberto na exposição é qual o papel da ciência e tecnologia na construção do futuro. Eles abordam 2 pontos, só uma é a solução de fontes renováveis de energia e a participação da ciência na construção de cidades inteligentes, a cidade do futuro. Fala-se muito da saúde do ser humano e como a ciência vai continuar melhorando a saúde do ser humano, mas, para além disso, fica a pergunta de como que a ciência e tecnologia vai ajudar a resolver os outros grandes problemas. Mais uma vez, essa responsabilidade recai sobre os seres humanos que são divididos da ciência. Um ponto importante e que diz respeito à relevância desse tipo de pesquisa para a divulgação científica é que a representação ela cria realidade, ou seja, uma exposição de ciência ela não cria só o que o público entende como uma exposição de ciência ou como um produto de divulgação científica, ela cria o que o público entende como ciência. Então, se você cria uma imagem acrítica da ciência, você abre margem para que a população em geral ou os visitantes do museu criem esse tipo de imagem que é irreal, mas que a gente sabe que tem impactos que vão muito além de dentro do museu ou de dentro de uma exposição, tem impactos sociais. As práticas expositivas em museus de ciência que colaborem com uma divulgação científica não dizem respeito aos meios e suportes mais eficientes para a apresentação do conteúdo, mas uma mudança paradigmática na forma como a ciência é representada. O que a gente propõe é que ela seja apresentada entendida como objeto museológico e seja apropriada como tal. Então, ela está sendo vista por um viés da cultura e não necessariamente pelo campo de origem. Você abre margem para infinitas interpretações dessa maneira.